Olá pessoal, aqui é o professor Carlos Góes. Estamos iniciando uma videoaula sobre monômio termogébrico, né? Onde trabalhado ali no 8º ano, ok? E isso aqui foi especialmente para os alunos ali da Escola Adventista do Estreito, né? Que vão realizar atividades avaliativas essa semana, né? E nós preparamos aqui com muito carinho essa videoaula conforme prometemos. Então vou rapidamente falar alguns conceitos aqui de monômios, ele já tem alguma ideia, né? Só para poder manter o protocolo aqui, o padrão de iniciação da aula, né? Então monômios nada mais é a junção, né, de letras e números. Então vou dar alguns exemplos aqui, né? Exemplos de monômios, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, menos 13x ao quadrado, né? Y ao quadrado. Então, onde aqui eu vou separar, né, o 13 negativo como sendo a parte numérica, nós chamamos de coeficiente, né? Deixa eu arrumar aqui a palavra aqui, coeficientes, né? Então a parte numérica aqui é o coeficiente, né? A parte da letra, que é o y ao quadrado e x ao quadrado, é que nós chamamos de parte literal. Beleza? Então vamos mais um exemplo aqui. Eu tenho, por exemplo, menos a ao cubo e b elevado a 5, né? Então quando não tem número nenhum, vai dar 1. Então o coeficiente aqui vai ser menos 1. Vou colocar cof, né? Para abreviar aqui. E a parte literal vai ser o a ao cubo e b elevado a 5. Vamos colocar pl de parte literal. Beleza? Vamos fechar mais um exemplo aqui. Vamos colocar em fração, também aparece, né? Um meio negativo, x ao quadrado, x a quarta, desculpa, x a quarta, vou melhorar esse 4 ali, x a quarta e y elevado a 3. Então aqui nós vamos ter aqui menos 1 meio é o coeficiente e o x elevado a 4, y elevado a 3 é a parte literal. Beleza? Então isso é o que nós chamamos de monômios, né? Onde tem a junção de um número, um valor numérico e letras, né? Que nós chamamos também de parte literal. Ok? Na sequência a gente vai ver, então, falando um pouco sobre o grau de monômios, adição, subtração, multiplicação e divisão. Ok? 1, 2, 3. Bom, pessoal, continuando aqui, nós vamos ver então agora um pouco falando sobre monômios semelhantes. Por exemplo, os monômios semelhantes são aquelas expressões que têm o mesmo número de letras, seja ele com uma base como expoente. Por exemplo, vamos ver aqui alguns exemplos de monômios semelhantes, né? Isso ajuda na hora de você fazer o cálculo algébrico, na hora de somar os monômios, subtrair ou até mesmo na hora de você reduzir os semelhantes, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, vou colocar aqui 5a elevado ao cubo e b elevado ao quadrado, né? E o menos 1 meio, certo? A ao cubo e b ao quadrado. Bom, eu posso dizer que esse
esse monômio é semelhante? Sim, por quê? Porque eu tenho aqui, vou mudar a cor aqui para a gente visualizar melhor, né? Eu tenho aqui que o A e o B é o mesmo desse outro monômio aqui, ó. Então, tanto quanto a base quanto o expoente são semelhantes, ou seja, são iguais. Então, para você dizer que eles são semelhantes, eles têm que ter a parte literal exatamente igual. Tá? Tanto a base, né, a parte de baixo, quanto a parte de cima, que é o expoente. Tá? Os números, que são os coeficientes, eles não têm problema de ser diferente. Então, esses monômios aqui são semelhantes. Ok? Então, vamos ver outro exemplo aqui. Vamos pegar aqui, vou colocar aqui do lado aqui, ó, uma corzinha aqui para poder a gente mudar a cor quando precisar, né? Vamos colocar aqui do lado, até para a gente visualizar melhor os nossos exemplos. Então, azulzinho, e vamos colocar aqui um pretinho. Beleza. Então, vamos pegar aqui o preto mesmo, né? Vamos colocar outro exemplo de monômio semelhante. Então, aqui a raiz de 2, certo? Vamos colocar um 2 aqui, 2, a elevado a quinta e b elevado a 2, certo? E eu vou ter aqui também o menos 3 sétimo, certo? E a elevado a quinta e b elevado a 2. Então veja, são semelhantes? São. Olha, só observar aqui a parte literal exatamente igual a esse aqui. Os diferentes coeficientes mais a parte literal são iguais, ok? Então isso ajuda na hora de você identificar para que você possa fazer as operações dos termos algébricos. Beleza? Então, dois ou mais monômios são semelhantes quando você apresenta a mesma parte literal, ok? E aí, isso facilita na hora de fazer o cálculo algébrico, ok? Então, na sequência, a gente vai ver agora o que seria o grau de um monômio, tá? Vou mudar a cor aqui para a gente... Opa! Vamos aqui... Mudar a cor aqui para vermelho. E vamos escrever aqui, ó, grau... né? Grau de monômio. Beleza? Então, o que seria o grau de monômio? Então, o grau de monômio nada mais é quando nós pegamos um monômio, vou pegar aqui um exemplo aqui, ó. Por exemplo, 6x ao quadrado, y ao cubo. Esse monômio tem que grau, né? Ele é um monômio de quinto grau. Por quê? Porque se você pegar a parte literal e somar os seus expoentes, então vou pegar 2 mais 3, você vai ter igual a 5, né? Certo? Então, por isso, esse monômio é de quinto grau, certo? Então, vamos pegar outro exemplo aqui. Vamos colocar aqui do lado. Se eu tiver, por exemplo, 3 quinto e x elevado a 2 e z elevado a 3. Então, isso aqui é um monômio, né? Então, eu tenho que na parte literal você vai ter 1, né, do y aqui, do x, desculpa, mais 2, mais o 3. Então, nós vamos ter aqui 3 com 2, 5, mais 1, 6. Então, eu vou ter um monômio de sexto grau. Beleza? Então, assim você identifica o grau de um monômio. Tá? Então, na sequência, nós vamos ver como que se faz a adição algébrica de monômios. Então, pessoal, na sequência nós temos agora como fazer a adição algébrica de monômios, né? Então, eu coloquei um exemplo aqui previamente pronto,
de um ambiente, por exemplo, de uma sala e de um quarto, né? Então vamos imaginar aqui o seguinte, que nesse ambiente aqui, você tem que essa medida aqui, ó, daqui até aqui é 3B. Essa medida aqui, ó, essa parede aqui, daqui até aqui é 4B. E essa parede aqui, ó, ela mede A. Então, como que a gente poderia, por exemplo, fazer a adição algébrica desses termos aqui? Então, a primeira coisa que a gente poderia fazer aqui é o seguinte, calcular o perímetro, né? O perímetro dessa figura aqui. Então, calcular o perímetro quer dizer a soma de todos os lados, né? Então, só para chamar a atenção do detalhe aqui, importante aqui, que essa parede aqui é exatamente do mesmo tamanho dessa, e significa que esse 4B é aqui embaixo também, certo? Essa aqui, ó, se a gente ver aqui, é do mesmo tamanho, então aqui também é 3B, beleza? E essa aqui é do mesmo tamanho dessa, que é do mesmo tamanho dessa, então essa aqui é o A. Então, se a gente for calcular o perímetro dessa figura aqui, você vai pegar e somar. Vamos começar aqui pelo A. Então, vamos colocar A mais, né, 3B mais 4B mais A mais 4B mais 3B. Pronto, fechou então o perímetro, né? Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então agora a gente vai usar o conhecimento que nós vimos agora há pouco de termos semelhantes. Aqueles que são semelhantes a gente junta. Então esse A aqui dá para juntar com esse que é igual. Então vai ficar quantos A eu tenho aqui? 1 com mais 1, tenho 2A. Certo? Mais esse 3B junta com esse 4B, ó, que tem um B que é exatamente igual. Então 3 com mais 4 dá 7B. Então quando a gente junta os termos semelhantes na adição e subtração, a gente só repete a parte literal, né? Então agora vamos mais, ó, então eu vou eliminar esse aqui eu já fiz, esse já fiz, esse já fiz. É bom você fazer assim, porque aí você não vai fazer confusão de colocar de novo. Então agora o 4B aqui, ó, com esse 3B aqui, também podia juntar com esses dois. Vamos colocar aqui para a gente. Então esse 4B com mais o 3B vai dar 7B, né? E aí fechando a nossa continha, ó, o 2A não tem ninguém mais para fechar. E o B aqui também é semelhante com esse. Vamos juntar 7 com mais 7, 14B. Pronto, tá aí. Juntamos então os termos semelhantes dessa expressão. Então esse aqui, ó, é o perímetro. 2A mais 14B. Então o B e o A são diferentes, não pode juntar, né? Então esse cara aqui é o perímetro que nós estamos procurando. Então isso é juntar os termos semelhantes de uma adição algébrica, né, de monômios, ok? Bom, o que mais que a gente pode fazer aqui, né? A gente pode calcular a área também dessa nossa figura geométrica. Então vamos colocar aqui do ladinho, aqui no cantinho, calcular a área. A gente aprendeu lá no 6º ano como calcular a área de uma figura geométrica plana, como por exemplo retângulo, quadrado, né? Então vamos fazer primeiro aqui da sala aqui, da sala 1, né? Então vamos chamar isso aqui de sala 1 e aqui quarto 2. Então da sala 1. Então se a gente calcular a área dessa figura aqui, ó, essa aqui é a área, né? Essa aqui é a área, ok? Então eu tenho que multiplicar esse lado vezes esse, né? Cálculo de área de retângulo. Então se eu calcular a área do S1, né? Então eu vou ter que mudar aqui a cor, vou ter que A vezes o 4B, né? A vezes o 4B. Isso vai ser igual ao quê? Vai dar 4AB. Como eles são diferentes, então esse é o resultado do primeiro lá.
Esse aqui, o Q2, não, vou colocar ali a área, né, a área do Q2, né, é igual a A vezes o 3B, né? Tanto faz esse lado quanto esse lado. Então, 3B vezes A, que vai ser igual a 3AB, né? Pode fazer na ordem ali trocada, não tem problema. Está tudo multiplicando mesmo, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, esse é como se calcula a área dessa figura geométrica, tá certo? Então, na sequência, nós vamos ver mais alguns exemplos, né? Só que usando cálculo algébrico para que você possa, depois, no término da videoaula, fazer os exercícios conforme você aprende. Muito bem, então na sequência nós vamos ver outros exemplos de como fazer a adição de termos semelhantes algébricos. Vamos lá então. Como nós vimos na sequência anterior, né? Você pega, aqui nós temos dois monômios somando, né? Aqui, ó, o 3xy² vezes y e o 5 vezes x² vezes y. Então, como esses dois caras aqui são semelhantes, ó, veja que esse é semelhante a esse aqui, ó, exatamente igual, ó, não muda em nada. Então, nós vamos fazer o que? A gente vai somar os números, que vai dar 8, né? 5 mais 3, 8. E a gente só repete a parte literal. E é assim que você faz, tá? Só repete a parte literal. Então tá aí o resultado. Então aqui ó, esse cara aqui é exatamente igual a esse aqui. Como não tem nada aqui, vai ser 1. Então vai ser 8 menos 1. Então vai dar igual a 7. Certo? Vai dar igual a 7. Aí você repete a parte literal. 7b ao quadrado e c ao cubo. Lembrando, certo, que se for diferente, apenas o expoentezinho ele já não entra na parte literal, ok? Então tá aí a resposta desse exemplo aí, ok? Bom, então agora vamos ver outros exemplos de como que a gente pode resolver aí essa situação. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 7x menos 4x mais 3x. Então, qual vai ser o resultado disso, né? Então, olha lá. Então, são todos semelhantes? São. Então, é só fazer a continha. Ó. Você faz 7 menos 4 mais 3. E aí, no final, você vai acrescentar o x, né? Então, vai ficar 7 menos 4. Vai dar igual a 3, né? 3 mais 3 igual a 6. Então, vai ser 6x. Ok? Então, 7 menos 4 dá... Ou então, você pode fazer assim, ó. Pode fazer assim, ó. 7 menos 4 dá 3x. Mais 3x é igual a 6x. Ok? Muito bem. Beleza? Isso vale para qualquer outro tipo de expressão, seja na adição, subtração, né? E com fração também, aí você teria que calcular o IMC, como procede normal numa fração, tá certo? Agora nós vamos, na sequência, ver como que faz a multiplicação de monômios, ok? Muito bem, na multiplicação de monômios é importante nós recordarmos uma propriedade muito bem conhecida na potenciação, que é a seguinte propriedade, né? Toda vez que você tem duas bases iguais, vou botar aqui a elevado a m vezes a elevado a n, né? Vou colocar esse n direitinho ali. Eu vou ter que repetir a base e somar os expoentes. Ok? Então, por exemplo, se eu fosse aplicar isso aqui, né? 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5, né? Então, você tem, repete a base e soma 5 com mais 3, 8. Então, essa é uma propriedade
muito importante que nós vamos usar aqui na multiplicação de monômios, tá certo? Então vamos ver um exemplo de como que a gente poderia aplicar essa propriedade, tá? Então eu vou pegar aqui, vou dar uma corzinha aqui para um azul, né? Vou botar um exemplo aqui. 3x ao quadrado y, certo? Vezes 15x y. Isso é igual a 4. Então, o primeiro passo aqui é fazer o número primeiro, certo? Então, aqui como mais com mais vai dar mais, então 15 vezes 3. Então, se faria 15 vezes 3 é igual a 45. Ok? Agora, a gente vai fazer a parte literal, né? Parte literal. Então, a gente repete a parte literal e vamos somar os expoentes. Olha, veja, do x aqui é 2, aqui vai ser 1. Ó. Então, 2 com mais 1, 3. Agora, o y aqui é 1 e aqui também é 1. Então, 1 mais 1, 2. Ok? Então, tá aí o nosso primeiro exemplo. Tá certo? E vamos colocar mais uma situação. Vamos colocar aqui 3 menos 3, a ao quadrado, b elevado a 1, vezes 7, positivo, e c a quarta. Ok? Então, vamos lá. Veja que no nosso exemplo aqui, nossos números ou coeficientes, ele entra na multiplicação normal. Então, menos com mais dá menos, 3 vezes 7. Como não tem nada aqui, é mais, né? Quando não tem nada, é mais. Então, 3 vezes 7 dá 21. Vamos ver se tem termo semelhante? Vamos lá. Então, aqui tem a ao quadrado e tem b. Aqui tem c. Ó. Veja que eu não tenho nenhum aqui semelhante. O que acontece? Vou repetir todos eles. A ao quadrado, b elevado a 1 e c elevado a quarta. Ok? Então, esse é o resultado, porque eu não tenho como juntar a parte literal. Beleza? Então, isso vai acontecer também quando eles estiverem em parênteses. Então, vamos colocar um outro exemplo aqui. Ó. Vou botar aqui, por exemplo, menos 2x ao quadrado, né? Y vezes mais 7 xy, botar mais um termo aqui, menos 2x elevado a 3. Tá? Então, a forma mais prática de fazer isso aqui, você tem duas formas. Você faz direto, né? Então, eu acho mais fácil fazer direto. Então, você faz menos com mais, dá menos. E aí, o menos com esse menos aqui, dá mais. Agora, você faz o coeficiente, né? 2 vezes 7, 14. 14 vezes 2, vai dar 28. Ok? Dá 28. E como aqui, ó, vamos ver quem são a parte literal que repete. Ó, o x repete. E o y também repete. Agora você vai fazer a soma dos que são x que repete. Então, o x aqui tem o 2, aqui tem o 1, certo? E aqui tem 3. Então, 2 com mais 1, 3. Com mais 3, 6. E o y tem 1 aqui, tem 1 aqui. Então, vai dar 2. Tá aí, ó, a solução. Beleza? Ok? Agora vamos ver então, para fechar o assunto que nós estamos trabalhando, a divisão de monômios. Tá? Vamos ver divisão. Muito bem, na divisão de monômios, nós devemos considerar a regra da potenciação também aqui. Então, vamos relembrar aqui, ó. Então, imaginar que eu tenho 2 elevado a 6 dividido por 2 elevado a 2. Então, a regra diz o seguinte, eu tenho base
iguais, a gente repete a base e subtrai os expoentes, ok? Então isso vai ser igual a 2 elevado a 4, ok? Então essa regrinha aqui da potenciação, né, essa propriedade, ela vai utilizar aqui na divisão de monômios. Então vamos ver um exemplo aqui, né? Vamos imaginar a seguinte situação. Você tem aqui, por exemplo, 16x, opa, vamos lá, 16x, né, 16x elevado a 7, dividido por menos 4x elevado a 2 e y elevado a 1. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar aqui e calcular o sinal primeiro. Então, nós vamos fazer aqui, ó, mais com menos vai ser menos. Aí, 16 dividido por 4 dá 4 mesmo, né? 4 vezes 4, 16. Agora, a parte literal aqui, ó, vamos fazer esse cara aqui, que é o que são semelhantes. Eu vou repetir o x e o y também repete, né? Então, agora 7 menos 2 dá 5. O y não faz nada, fica 1 mesmo. Então, tá aí a solução do nosso exemplo, ok? Então, dá 4x, certo? Elevado a 5 e y elevado a 1. Vamos ver outro exemplo, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, 18x elevado a 5, ok? Y elevado a 4, dividido por menos 9x elevado a 5 e y elevado a 3. Ok? Então vamos fazer então. Primeiro a gente faz o sinal, aqui tem o mais, né? Então mais com menos vai dar menos. 18 dividido por 9 vai dar 2. Agora vamos repetir a parte literal, né? X aqui repete, o y também. 5 menos 5 dá 1, né? 5, desculpa. Aqui eu estou fazendo errado aqui. 5 menos o 5 aqui vai dar 0. E o 4 menos 3 dá 1. Ora, toda vez que der 0 aqui, ó, que der 0, você pode tirar esse cara fora. Porque x elevado a 0 é a mesma coisa assim. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então vai ficar 1 vezes qualquer coisa dá ele mesmo, né? Então aqui vai ser igual a menos 2y. Tá aí a solução desse nosso exemplo aí, ok? Então, divisão de monômios é assim que se procede. Nós vamos ver mais um exemplo aqui da multiplicação fazendo um chuveirinho, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, menos 2x, certo? Mais 1 vezes 3x mais 4xy, ok? Mais 2. Então aqui a gente tem que fazer um chuveirinho, né? Então a gente vai fazer esse vezes esse, depois esse vezes esse vezes esse, e por baixo esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Então vamos fazer passo a passo? Vamos lá. Então menos com mais, né? Vai dar menos. Então 2 vezes 3x, então 2 vezes 2 dá 6. X vezes x dá x ao quadrado, né? 1 mais 1 dá 2. Então agora vamos fazer com o próximo ali, ó, o segundo, né? Menos com mais dá menos. 2 vezes 4 dá 8. E x vezes x dá x ao quadrado. E o y que sobrou, que não tem ninguém, repete.
Agora vamos fazer menos com mais dá menos. 2 vezes 2 vai dar 4 e o x repete desse cara aqui, ó. Agora vamos fazer o próximo aqui, o mais, né? Mais vezes mais dá mais. 1 vezes 3x dá ele mesmo, né? Mais com mais dá mais. 1 vezes 4xy dá ele mesmo. E mais com mais dá mais. E 1 vezes 2 dá 2. Agora a gente junta os termos semelhantes. Vamos ver se dá para juntar aqui. Esse cara aqui não pode juntar com esse, então não tem mais ninguém, fica assim mesmo, né? Fica sozinho aí, ó. Esse cara aqui dá para juntar com esse? Não dá, porque aqui não tem o quadrado, aqui tem, então ele também fica sozinho. Vamos eliminar aqui para poder a gente não esquecer. Olha, esse 4x aqui com esse são iguais, a parte literal. Então a gente vai fazer, eu estou devendo 4, pago 3, vou ficar devendo 1x. Vamos eliminar esse aqui. E sobrou quem? Sobrou esses dois aqui, ó. Não dá para juntar nenhum dos dois com nenhum. Então vai sobrar aquilo ali, ó. 4x y mais 2. Então tá aí o resultado da minha expressão. Beleza? Então espero que eu tenha ajudado vocês aí, tá? Vou deixar na sequência uma lista de exercícios de cada situação que eu passei para vocês e que vocês possam ter aí uma boa prova aí na quarta-feira com a professora Aline aí, que vai trabalhar com vocês nesse assunto aí. Então, um beijão para os 7º anos e não esqueça de curtir, de dar um like e de compartilhar aí. E assina lá o sininho lá para que você possa nas próximas videoaulas receber as novidades aí na sua caixa de e-mail, ok? Então na sequência veja o exercício, faça e pratique aí para a prova, ok galera? Muito bem pessoal, conforme prometido, um exercício bem pequeno aí para ajudar, mas pegando praticamente quase todos. De vermelho está a alternativa, né? Então pausa o vídeo sem olhar, faz o exercício e aí confere com a resposta que nós demos aí. Qualquer dúvida, qualquer problema, manda um comentário para nós, manda um e-mail para a gente e a gente tem o maior prazer em ajudar, beleza? Então um grande abraço e até uma próxima vídeo.